6 nomes já estão na disputa para o cargo de governador do estado nas eleições de 2018. No âmbito nacional, convenções partidárias resultam em 14 candidatos à presidência. IBGE aponta 38 milhões de analfabetos funcionais no Brasil. E mais, Sindicato dos Engenheiros do Amazonas recebe homenagem no Legislativo. O Além a Notícia já está no ar com os principais fatos do dia no Parlamento Estadual. Boa noite. O cenário político para o cargo majoritário no Amazonas começou a se definir após o anúncio das coligações nos últimos dias. 6 nomes já estão na disputa para o governo do estado. Há 2 meses para as eleições gerais de 2018, mais de 2.400.000 amazonenses vão às urnas escolher o novo governador do estado, além dos cargos de deputados federal, estadual e senador. Aqui no Amazonas, os partidos deram início às definições das coligações e das candidaturas ao cargo do executivo. 6 nomes estão na disputa. Pelo Partido Democrático Trabalhista, PDT, está o nome do governador Amazonino Mendes, que tem como vice Rebeca Garcia, do PP. O Partido Socialismo e Liberdade, PSOL, confirmou a candidatura do líder sindical Berg da UGT, que terá como vice a professora e assistente social Ilzanete Campos Paz, da chapa Puro Sangue. O Partido Socialista Brasileiro, PSB, definiu o nome do deputado estadual Davi Almeida e levará como vice o advogado Jorge Guimarães, do PT. O Partido Social Democrático, PSD, lançou o nome do senador Omar Aziz e terá como vice o deputado estadual Arthur Bisneto, do PSDB. O Partido Socialista dos Trabalhadores Unificado, PSTU, tem como candidato o funcionário público Sidney Cabral. O vice dele será a professora Maria Auxiliadora Castro. Já o Partido Social Cristão, PSC, aposta no nome do jornalista Wilson Lima, que tem como vice o defensor público Carlos Alberto Almeida, do PRTB. Após as definições dos candidatos, os partidos e coligações têm até o dia 15 de agosto para registrar os nomes no Tribunal Superior Eleitoral. É quando se dará em definitivo a disputa para o cargo de governador do estado. E no âmbito nacional, as convenções partidárias resultaram em 14 candidatos à presidência, mas esse número ainda pode mudar. Esse é o principal assunto do Bancada Parlamentar com a jornalista Adriana Araújo. Olá, o Bancada Parlamentar de hoje destaca os candidatos à presidência do país após o encerramento das convenções. 14 partidos aprovaram presidenciáveis para a disputa do pleito deste ano. Conheça quem são os candidatos e suas alianças eleitorais. Dos 35 partidos existentes, apenas o Partido da Mulher Brasileira não definiu qual candidato à presidência irá apoiar. Foram 14 legendas que aprovaram candidatos para a disputa do cargo. Os candidatos à presidência são os seguintes: Álvaro Dias, do Podemos, traz como vice Paulo Rabelo de Castro, do PSC, e tem o apoio, além dos partidos citados, do PRP e PTC. O Partido Patriota decidiu não formar chapa com outros partidos e apresentou os candidatos Cabo Daciolo à presidência e Suelene Nascimento para vice. Já Ciro Gomes será candidato pelo PDT com Cátia Abreu como vice e tem o apoio do partido Avante. Geraldo Alckmin é o candidato que representa a maior coligação entre partidos para as eleições presidenciais deste ano, que é formado pelo PSDB, PTB, PSD, SD, PRB, DEM, PPS e PR. Ana Amélia é a candidata a vice. Guilherme Boulos e Sônia Guajajara são os candidatos a presidente e vice, respectivamente, pela coligação PSOL-PCB. Henrique Meirelles e Germano Rigoto representam a coligação MDB-PHS. Jair Bolsonaro será candidato a presidente e Hamilton Mourão a vice pela coligação PSL-PRTB. O Partido Novo também é outro que não formou alianças e traz como candidatos João Amoedo e Christian Lobauer. Outros que seguiram a mesma linha foram os partidos PPL, que apresentou João Goulart Filho e Léo Alves para a disputa dos cargos, o Partido Democracia Cristã, que tem os candidatos José Maria Emael e Elvio Costa,
E ainda o PSTU, que está com Vera Lúcia para presidente e Aertes Dias como vice. Já Marina Silva é a candidata da coligação Rede e PV, com Eduardo Jorge como vice. Luiz Inácio Lula da Silva, mesmo preso, teve a candidatura registrada pelo PT, que aguarda o julgamento do Tribunal Superior Eleitoral se o candidato será considerado inelegível, previsto para ocorrer após o dia 15, quando encerra o prazo para o registro oficial dos candidatos. A chapa formada pelo PT, PROS e com o apoio do PCO traz como candidato a vice o ex-prefeito de São Paulo, Fernando Haddad. Por fim, o PCdoB conseguiu aprovar Manuela Dávila como candidata a presidente, mas que pode ser vice caso entre para a coligação liderada pelo PT. Por determinação do juiz federal da primeira Vara Federal de Roraima, Helder Girão Barreto, está suspenso o ingresso de venezuelanos no Brasil pela fronteira com Roraima. De acordo com a Agência Brasil, a decisão foi tomada após a Advocacia Geral da União, o Ministério Público dos Direitos Humanos e o Ministério Público Federal terem se manifestado contrários ao decreto estadual que determina maior rigor da segurança pública e das forças policiais na fronteira. A AGU informou que vai recorrer da medida. Segundo a Advocacia Geral da União, o decreto assinado pelo governo do estado prejudica os venezuelanos que vieram ao Brasil, além de interferir em algo que seria de competência federal. Na petição, a advogada-geral da União, Grace Mendonça, diz que o decreto assinado pela governadora Sueli Campos estabelece discriminação e contraria princípios humanitários que o Brasil adota. O ministro da Educação, Rocieli Soares, afirmou que o governo federal não irá suspender as bolsas de pesquisa científica. A possibilidade foi levantada na última semana, quando a CAPES emitiu uma nota afirmando que o orçamento do Executivo não contempla recursos suficientes para a manutenção das pesquisas. Na última semana, a Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior do Ministério da Educação alertou para o risco de suspender o pagamento das bolsas de estudo e pesquisa a partir de agosto do próximo ano. A solução seria implementar mudanças na proposta para o orçamento da educação para 2019. Só no Amazonas, cerca de 500 bolsistas de instituições de ensino superior temem ser prejudicados. A comunidade científica se manifestou diante da revelação. A emenda constitucional 95, a chamada emenda dos tetos, ela tem criado ou está por criar dificuldades, né? Veja-se o depoimento hoje da CAPES, que saiu em cadeia nacional, evidenciando que no próximo ano nós não teremos, no início do ano, não teremos mais condição de ter bolsas, nem de mestrado, nem de doutorado. Então nós temos laboratórios sucateados, universidades com dificuldade de funcionamento, professores mal remunerados, o apoio à pesquisa em declínio, 1/3 apenas do que era destinado em 2012 à ciência e tecnologia. Então, esse quadro dramático, ele, digamos assim, ele reflete nas possibilidades de desenvolvimento econômico da região. A verba da CAPES tem sofrido reduções desde 2015, quando o órgão recebeu 7 bilhões de reais. O valor diminuiu para 4,6 bilhões em 2017 e, para este ano, o orçamento do órgão prevê 3,9 bilhões. Porém, segundo o ministro da Educação, Rocieli Soares, em entrevista para o jornal impresso local, o presidente Michel Temer já garantiu que não haverá cortes no orçamento das bolsas destinadas ao CAPES. A proposta de orçamento geral da União de 2019 ainda está em discussão e deverá ir ao Congresso no final de agosto. O Bancada Parlamentar fica por aqui. Até a próxima semana. IBGE aponta 38 milhões de analfabetos funcionais no Brasil e Sindicato dos Engenheiros do Amazonas recebe homenagem no Legislativo. É o que você vai ver a seguir. A democracia só acontece quando você faz acontecer. Seja mesário nas eleições e faça parte do momento mais importante da democracia. O treinamento e o trabalho das eleições dá direito a folga em dobro e desempate em concursos públicos. Inscreva-se no site do TRE e garanta sua participação. TRE Amazonas. És formosa de natureza, a vida corre em tuas veias.
Todos os olhos estão voltados para ti. Tens o sangue verde da nobreza. Não negas água, nem o teu fruto, nem esperança para a humanidade, que tem medo de seu próprio futuro. Preserve. De acordo com o IBGE, o Brasil possui 38 milhões de analfabetos funcionais. 3 em cada 10 pessoas de 15 a 64 anos fazem parte desse grupo. Analfabetos funcionais são aquelas pessoas que têm dificuldade de entender ou se expressar por meio de letras e números nas situações do dia a dia. Ler cartazes ou calcular o valor do troco em compras são algumas das limitações para essas pessoas. Foram entrevistadas 2.002 pessoas de 15 a 64 anos, distribuídas em zonas urbanas e rurais, proporcionalmente em todo o país. A taxa calculada pelo IBGE mostra a estagnação do analfabetismo absoluto no país, com 7% das pessoas acima de 15 anos que não sabem ler ou escrever. O Nordeste é a região com mais casos de analfabetismo. O percentual, mesmo sem ter crescido nos últimos anos, não é animador. O Plano Nacional de Educação de 2014 prevê erradicar o analfabetismo absoluto até 2024. Mas o Programa Brasil Alfabetizado do governo federal, que chegou a ter 1 milhão de atendidos, tem hoje apenas 250 mil. A venda de carros no Amazonas cresceu quase 30% nos primeiros 7 meses deste ano, comparado ao mesmo período do ano passado. Os dados são da Federação Nacional de Distribuição de Veículos Automotores. As vendas de automóveis no Amazonas cresceu 27,5% de janeiro a julho de 2018, se comparado ao mesmo período do ano passado. No entanto, de junho a julho, a venda retraiu 1,81%. A diferença foi de 1.000 unidades. Os dados são da Federação Nacional de Distribuição de Veículos Automotores, a FENABREV. Nos primeiros 7 meses do ano, foram emplacados 26.200 veículos. No Brasil todo, foram mais de 1.300.000. A maioria das vendas é direta, feita das montadoras, as locadoras, frotistas, produtores rurais e taxistas. O Sindicato dos Engenheiros do Amazonas completou 35 anos de atividades. Para destacar a importância do profissional para o Estado, uma sessão especial foi realizada na Aleam por iniciativa do deputado Augusto Ferraz. Pelo menos 6.000 engenheiros contribuem para o desenvolvimento do Amazonas, seja nas áreas civil, elétrica, de arquitetura e agrônoma. Para defender os direitos e lutar por melhorias trabalhistas desses profissionais, foi criado em 1983 o Sindicato dos Engenheiros do Estado do Amazonas, SENGE, que este ano completou 35 anos de existência. Nós buscamos investir nos profissionais e tudo que nós fizemos foi devolver ao profissional aqueles parcos recursos da contribuição sindical. E de que forma nós fizemos isso? Nós trabalhamos junto a instituições de ensino superior para que elas trouxessem cursos de pós-graduação, de MBA para Manaus, de modo a melhor qualificar, de modo a melhor preparar os nossos profissionais. Para celebrar a data, uma sessão especial foi realizada pelo deputado Augusto Ferraz na Assembleia Legislativa. O Isler Barroso falou da satisfação em receber as homenagens e destacou as vitórias conquistadas pela entidade ao longo das mais de 3 décadas. Agradecer, ao deputado Augusto Ferraz, ao presidente, também ao presidente da Assembleia Legislativa por essa tão honrosa homenagem. E dizer que o sindicato, ao longo desses 35 anos, teve uma carreira que eu diria brilhante em termos de defesa dos profissionais da engenharia e da agronomia. Ao final da solenidade, os homenageados receberam placas em reconhecimento aos serviços prestados ao Estado. 7 de agosto, terça-feira. Deputado Platini Soares promove às 10 horas no plenário Rui Araújo sessão especial em homenagem aos professores e autoridades que colaboram na elaboração da Lei dos Concursos.
8 de agosto, quarta-feira. Sessão especial de entrega da Medalha do Mérito Rui Araújo ao ex-deputado José Cardoso Dutra, às 11 horas da manhã, no plenário Rui Araújo. 9 de agosto, quinta-feira. Deputada Alessandra Campelo realiza sessão especial em homenagem ao aniversário da sanção da Lei Maria da Penha, às 11 horas da manhã, no plenário Rui Araújo. 10 de agosto, sexta-feira. Às 10 horas da manhã, no plenário Rui Araújo, sessão especial de entrega da Medalha do Mérito Rui Araújo à juíza de direito Lídia de Abreu Carvalho Frota, de autoria da deputada estadual Alessandra Campelo. E o Além Notícias fica por aqui. Uma ótima noite para você e até amanhã.